Olá, amigos do agronegócio, iniciamos mais um Caminho da Produção para conversarmos durante 45 minutos sobre os principais assuntos que acontecem no agronegócio nacional. Esta semana, o Brasil inteiro, em todos os estados, principalmente nos estados de produção, o que predominou foi questão de demarcações de terras indígenas ou invasão de terras indígenas. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o assunto ganha um calor maior, porque se pretendem praticamente mais de 300 mil hectares de terra no nosso estado, terras férteis, terras produtivas, o que inviabilizaria praticamente o estado do Mato Grosso do Sul. Acontecendo toda essa movimentação, Sidrolândia, os produtores do Mato Grosso do Sul se mobilizaram, foram à Assembleia Legislativa, nós falamos já sobre isso, e numa situação ímpar no país, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, unanimemente, todos os partidos e todos os deputados da Assembleia Legislativa foram solidários no sentido de nós definitivamente conseguirmos e tentarmos um caminho para resolver esse impasse. O presidente da Casa, Gerson Domingos, trancou a pauta e, junto com o setor produtivo do Estado, fomos até Brasília, fomos até a Casa da Frente Parlamentar do Agronegócio, onde, juntamente com os 3 senadores no Mato Grosso do Sul, senador Moca, senador Figueiró, senador Delcídio, os 8 deputados do Mato Grosso do Sul e mais 30 deputados federais das principais regiões produtivas no país, nós discutimos amplamente esta questão de demarcações de terras indígenas, que é um assunto que, no meu entendimento, o governo já perdeu o controle. A situação chegou com dados que somente no estado do Mato Grosso se pretende demarcar mais de 1 milhão de hectares de terra. Exatamente naquele estado, que, ao meu ver, é hoje um dos principais estados da Federação Brasileira, porque vem do Mato Grosso a grande produção agrícola, que juntamente com Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós formamos esse grande bloco de exportação de proteína vegetal e animal. Lá na Casa do Agronegócio, da bancada ruralista, ouvindo o presidente, o deputado Heinz, do Rio Grande do Sul, um grande parlamentar, o deputado Alceu, do Rio Grande do Sul, um grande defensor do agronegócio, o deputado Moreira, de Rondônia, o deputado Caiado, o deputado Beca, do Paraná, enfim, toda essa bancada de valorosos deputados, somado aos nossos deputados senadores, levaram a seguinte questão, que somente o Congresso Nacional é capaz de tentar resolver esse assunto. Como? O Congresso Nacional, com a sua força, com a sua representatividade, bater de frente com o governo e dizer o seguinte: não dá mais para ficar nesse imbróglio, nós temos que resolver. E aí as forças políticas, numa ação política, nós poderíamos resolver isso. Com isso, a vice-governadora Simone se pronunciou, o deputado Gerson, o deputado Zé Teixeira, que é o nosso entrevistado de hoje e que vai dar detalhes sobre esta reunião, o Baixa, chegamos à conclusão que estamos participando e discutindo uma mobilização nacional, um dia de o país parar, para que os homens das grandes cidades comecem a sentir e ver de perto os dois lados na moeda. Não apenas esse lado humanista que tentam passar do problema do índio, onde coloca os produtores rurais como sendo aqueles homens que só olham para o seu umbigo. A situação é muito grave e merece um debate nacional e que o lado dos produtores também seja visto pela nossa sociedade. De lá nós fomos a Brasília, numa audiência com a ministra Gleice, e para falar sobre essa audiência, quero receber com muita satisfação aqui nos estúdios do nosso programa, meu amigo particular,
um grande defensor do agronegócio no Mato Grosso do Sul, um grande produtor e uma das mais contundentes e forte voz na política no estado do Mato Grosso do Sul. Receber meu querido amigo Zé Teixeira, que tem sido um dos injustiçados aí, que está sofrendo na pele esses conflitos de demarcações de terra indígena. Zé Teixeira, após grande discussão, após um dia movimentado em Brasília, que conclusão o amigo chegou dessa nossa ida a Brasília? Meu amigo Chico Maia, amigo do Caminho da Produção, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa e você já, na sua introdução, você já contou o que aconteceu na viagem, o envolvimento da Assembleia Legislativa por um todo, a parceria do governo André Putinelli, das associações que nos representam aqui, como a Acrisul, como o FamaSul e tantas outras, estavam envolvidos, prefeito, vereador. Ô Chico, isso aí é um negócio muito difícil de você interpretar, porque na minha visão, quem vai dar um basta nisso é o judiciário. Você colocou o peso que tem o parlamento. Porque o que está discutindo hoje é o que o parlamento fez em 88, a Constituição Federal, onde envolveu a questão de terras da União Pública, em que o índio utiliza para viver, criar seus filhos, conservar seus hábitos, costume, religião, e sim as etnias. A terena, que tem uma vocação, a Guarani Kaiowás, os Cajués e tantas outras etnias que tem aqui no nosso estado. Então, quem fez a Constituição foi os parlamentares. O que está escrito no artigo 231? Toda terra que o índio esteja presente, habitando com a habitação presente, terá que ser demarcada em 5 anos. Passou-se 5 anos, de 88, não demarcou. Em 1994, se não me falha a memória, a eminente primeira-dama Ruth Cardoso e o ministro da Agricultura na época, José Eduardo, que era o dono do Banco Bamerindos, editaram um decreto 1775. Aí, quando editou esse decreto, criou uma dúvida. Como que o índio foi expulso da terra, que forma foi e tal, e começou as questões ideológicas do CIMI, as questões ideológicas de ONGs internacionais que têm interesse na nossa economia. Isso está envolvido no mercado, não é só demarcação de terra, tem interesse interesses escusos internacional, certo? Porque o Brasil ele está crescendo com a força do campo. O Brasil está crescendo com a dinâmica e a modernização dos produtores. Avanço tecnológico na agricultura, com plantio direto, integração pecuária e agricultura. Então, triplicou, quadriplicou a produção sem aumentar a área. Porque hoje nós temos que preservar 20% aqui no Centro-Oeste, mais mata ciliar, mais um monte de entrave que tem aí. 50% no Mato Grosso, 80% na Amazônia. 80% na Amazônia, 50% no Mato Grosso. Nós não temos estrada, nós não temos porto, nós não temos segurança pública, nós não temos rodovia, não temos ferrovia. Então você percebe que o setor está acuado, mas está produzindo e crescendo, e é o setor que coloca mais PIB, é o setor que mais emprega agregado, e essas injustiças nos tiram o sossego. E como atingido com mais 25 produtor rural no município de Carapó, em 1999, isso fazem 14 anos, criou esse imbróglio. O que é estudo antropológico? É chegar na escola e perguntar: você sabe se o Brasil, quando Pedro Álvares Cabral descobriu que tinha índio? Qualquer aluno vai responder que sim. Agora, o que é o estudo antropológico? Isso está pronto, o prato, desde 72, através de Antônio Brandi, que fez uma história, um mestrado, um doutorado, foi nas reservas, sentou, pegou uma planilha, perguntou para o índio de 72, onde é que morou seu avô? Onde é que morou seu bisavô? Ah, morou em tal lugar. Foi lá e pôs um ponto com uma aldeia desativada. Não, esse negócio de antropólogo, isso é brincadeira, né? O estudo está pronto.
Todas essas bacias, Amambai, Peguá, Rio Brilhante, Peguá, Iguatemi, já pegou tudo. Porque os estudos estão prontos, é vir demarcar. O que eu acho que avançou nessa nossa viagem, que a gente esperava, que num país federativo, que são 27, 28 estados, não pode suspender a demarcação do estado do Paraná, e ontem eu tive notícia da suspensão da demarcação do Rio Grande do Sul, porque Tarso Genro foi ministro. Eu estive lá visitando ele com o governador, com a bancada federal. E os produtores do Rio Grande do Sul estão apertando ele. ele. E o Tarso Genro, como ministro, não resolveu nada. Agora ele está vindo pedir socorro ao governo federal, para que essa demarcação não seja arbitrária, tendenciosa, porque ela chega à FUNAI, ela é advogada, ela manda estudar, ela atesta que tem índio sem ter, as postas estão aí há mais de 80, 100 anos sendo usada como a Fazenda Baixa. Mas você veja bem, uma Fazenda Baixa. Uma coisa que eu acho que tem que ficar claro com relação a essas demarcações é que nós sabemos que, por exemplo, para você assentar um produtor chamado sem terra, em terras de férteis, você tem como base 10 hectares por pessoa. Em terras de cerrado de campo é mais ou menos o dobro disso. Para índio você não tem um número, porque é só chegar, por exemplo, numa dessas aldeias que você citou. Está comprovado que ali tem 70 índios, então você diz, não, é 10 hectares para o índio, com 700 hectares você resolveria o problema. O que nós estamos vendo aí é que numa comunidade que tem 300, 400 índios, é 30 mil hectares de terra que se pretende, quer dizer, não se tem um critério, entendeu? Nós temos 70 mil índios no Mato Grosso do Sul e já temos 1 milhão de hectares de terra quase destinado para eles e não é suficiente. Eu chego hoje não tem 50% do Brasil, acho que 30, 35% da mão do setor produtivo. 13,5% do Brasil índio. É terra da União que o índio usa. Quando vocês falam, quando eu ouço falar de terra de índio, o índio nunca foi proprietário. Então, quando você fala de assentamento rural, faz um módulo de 10 hectares, ou de 20, ou de 15, ou até coletivo de um grupo de pessoas, e depois, se ele cumprir tudo aquilo que está escrito, que ninguém cumpre nada, ninguém paga um centavo na reforma agrária da terra nua. Você sabe que tem hoje 35% a 40% dos assentamentos com custo Brasil, do imposto que nós pagamos, com comércio imobiliário rural, que é da reforma agrária. Tanto é que a reforma agrária, a sociedade brasileira tinha um pensamento, um conceito. De tanto não dar certo, hoje a reforma agrária, a sociedade brasileira tem outro conceito. Estéde, rainha, hoje para a sociedade realmente foi pessoas nocivas que fizeram da reforma agrária bandidagem. Então hoje a reforma agrária já está, a sociedade urbana já conscientiza. E do índio é a mesma coisa. Zé, é o seguinte, vamos para o intervalo, no próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre as cartas, os documentos, né, que os promotores, que o homem da justiça tem enviado para as grandes empresas públicos brancos para travar acesso ao crédito e a produção do produtor rural. No próximo bloco, aqui falaremos com o deputado Zé Teixeira um pouco mais dessa conturbada situação fundiária, porque passa o Brasil na questão de demarcação de terras indígenas. www.acrisul.com.br. Maior detalhes, informações sobre a ida dessa grande comitiva do Mato Grosso do Sul a Brasília para discutir questões indígenas. Veja na Folha do Fazendeiro, acesse o nosso site, se informe sobre o dia a dia e os passos das lideranças rurais na defesa dos interesses do homem do campo. Deputado José Teixeira, nós temos 62 propriedades rurais invadidas, esperando uma decisão judicial ou uma atitude da justiça mais célere,
e isso não acontece. E essa justiça cara brasileira, caríssima e ainda morosa. Como fazer numa situação dessa? O que o produtor pode esperar e pode clamar aos homens que dão as decisões no sentido de acelerar para voltar à tranquilidade no campo? O que fazer num caso desse? Chico, a única coisa que tem a fazer, e o nosso telespectador, é continuar acreditando que nós vivemos num regime democrático de direito e os poderes constituídos que alicerça a democracia, o legislativo, o judiciário e o executivo faz parte. E a imprensa hoje que dá uma contribuição muito grande, como nós estamos dando aqui, ao esclarecer e informar a população do nosso estado sobre o que aconteceu. São 62 propriedades invadidas e muitas propriedades dessas. Há quanto tempo? 15, 16, 17. A propriedade lá na região de Carapó, onde a FUNAI pretende 11.404 hectares, só terras férteis e produtivas, impacta em 26 produtores rurais. E já foi suspensa pelo juiz de primeira instância, anulada a portaria, e o Ministério Público fica recorrendo e vai para a terceira região. A terceira região em São Paulo, dependendo da turma que cai, tem um pensamento, dependendo da turma, tem outro pensamento. Porque aqui no nosso estado tem desembargador em São Paulo que pertenceu ao nosso estado, conhece a história. E os outros desembargadores criados dentro da cidade, quando você fala, o índio é parte fraca, realmente tem... são as minorias frágeis. São as minorias. Sem ele saber que o índio realmente ele não é proprietário. Quando você falou de distribuir dentro da reserva, não existe distribuição. Existem os índios mais poderosos que têm um guião maior dentro da reserva para ele usar. Então, eu acho o seguinte, tem que continuar acreditando nas leis do país e tem que continuar acreditando no judiciário. Porque a hora que nós perdemos a esperança, o regime democrático de direito começa a ser discutido se ele está correto ou se não está. Porque eu já vi esse filme em 64, eu tinha 24 anos quando começou a querer tomar o que é de um para dar para o outro. Quando começa a querer enfraquecer aqueles que têm para dar para quem não tem, sem ensinar as pessoas a correr atrás e adquirir dentro do regime democrático e capitalista como o nosso, que todo mundo tem direito de ir e vir, pelo menos o que está estabelecido na Constituição, e cada um tem livre. Uns trabalham 20 horas por dia, outros trabalham 15, aí vai lá os deputados e coloca que só pode trabalhar 8, 4 cedo e 4 de tarde. Quem trabalha 8 horas, tem que trabalhar 8 horas, não vai ganhar dinheiro do que quem trabalha 20 horas. E tem uns que ficam no Leblon, tomando chopinho gelado, vendo o mar maravilhoso. Tem uns que o pai trabalha a vida toda e falece, recebe herança e daí pouco tempo está pobre. Então, e aqueles que geralmente ficam no Leblon, contemplando as belezas do mar, são aqueles que ficam discutindo e formulando a política nacional com as suas tendências ideológicas, né? Não sabe o que acontece. O país Brasil é um país rural. O Congresso Nacional é um congresso urbano. Você foi lá ontem conosco, tivemos o prazer, você já citou Luiz Carlos Reis, você já citou Lupião, você já citou Caiado, Reinaldo Azambuja, que hoje é nosso representante. Mandetta, que está fazendo um grande trabalho. Deputado. Neto de produtor rural, certo? Então, Moca, que é um senador médico, professor, mas ele tem vocação para defender o setor grande liderança nacional. Dr. Rubens Figueiró, que é um homem preparadíssimo, está lutando. O senador Delcídio do Amaral, que não concorda com o que aí está, provou lá ontem na audiência, ao interpelar o ministro, ao interpelar a ministra, ao conversar com o ministro da... Voltando para a audiência, né, que nós estávamos nessa audiência, estava na Casa Civil, no quarto andar, bonito aquele Casa Civil, no Palácio, muito bonito, uma sala muito bonita da ministra Gleice. Chegou a ministra Gleice, o ministro Adams, o ministro Pepe Vargas e depois chegou o ministro da Justiça. José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso. 4 ministros. Você
foi um dos que teve a oportunidade de expressar o momento e a situação aqui a esses ministros, né? Você achou que as respostas te satisfez? Ou seja, as respostas, as ações que o governo está tomando, está vindo na velocidade que tem que vir para resolver o problema, ou o assunto é mais complexo e merece um tempo maior? Chico, o assunto é mais complexo. Você ouviu a resposta da ministra com serenidade, e eu dou razão a ela, que ela não tem controle sobre o CIMI. O CIMI é uma ONG ligada à Igreja Católica e ela não tem poder sobre o CIMI, que é um dos setores que fomenta essa discórdia e essas invasões. Você acha que a Igreja hoje é a não, grande... Não acho que é a Igreja Católica. O CIMI? Não acho a Igreja. O CIMI? O CIMI é um braço da Igreja Católica. O CIMI substituiu os jesuítas. O jesuíta era para catequizar os índios, instruir os índios, melhorar a vida dos índios, a qualidade de vida e ensinar a religião. Isso era, o CIMI veio para substituir, certo? E faz de uma outra forma. Ele excede na proteção, fazendo que o índio realmente é minoria. E aqui no Brasil Central, onde o índio é aculturado, você não pode comparar com o índio selvícola da selva. Aqui é outro negócio. O índio aqui, você estava na Assembleia quando o índio vereador de Dourados Aguilera foi lá e disse. Ele foi a Brasília e visitou o Ministério do Transporte com o prefeito de Dourados, Ministério da Cidade e Ministério da Educação. No transporte ele pediu apoio porque lá foi construído dentro da reserva indígena um parque numa Olimpíada. Mas está lá fechado sem ter quem cuida. Aí ele pediu 100 casas lá no Ministério da Cidade e pediu no Ministério da Educação uma creche. Quando esse índio, vereador de Dourados, pediu uma creche no Ministério da Educação, serviu de risada. Porque como é que o Ministério vai saber que dentro de uma reserva quase urbana, onde tem 11 a 12 mil índios, onde as índias trabalham de secretária, trabalha de doméstica, tem índias professoras, tem índias enfermeiras e tem que ter lugar de deixar seus filhos, né, que ela mora na reserva. Então o vereador pediu uma creche e acha que a FUNAI não tem dado a atenção devida e a proteção devida aos índios. É o que o vereador disse, o índio que disse. E a gente tem presenciado agora, isso. Ela não tem poder mesmo sobre o CIMI, ela não tem poder sobre ONGs, mas o Ministério da Justiça tem poder sobre a FUNAI. Aí é que me assusta, porque existe o decreto e o ministro falou que vai adequar, porque lá tem, para envolver em demarcação, a FUNAI é que é responsável. Mas ela é responsável para demarcar a terra pública que o índio usa da União. Ela não tem autonomia através de um ato administrativo, onde que ela analisa e ela julga, como se fosse ela juíza, de estudo antropológico, étnico, histórico, de que aquela terra, que há 60, 70 anos, que o Estado vendeu, que o produtor está lá, que nunca foi interrompido sua posse, 50 anos depois, você amanhece com a fazenda cheia de índio e você sabe que tem alguém por detrás fomentando isso. Uma das, não cortando seu raciocínio, mas um dos pontos, ontem na reunião, que gerou mais dúvidas e maior discussão, até foi provocado pelo senador Mock, quando questionou com relação às invasões de terra no Estado, e o ministro Cardoso da Justiça, a ministra Gleice e o ministro Adams, disse que as invasões de terra têm que ser resolvidas pela Polícia do Estado e não pela Polícia Federal. Como é que você entendeu essa questão? Não deixou meio confuso isso, não? Isso veio a dar um avanço no que nós pensamos. Porque eu entendia, e a Justiça Federal e a Justiça Estadual entendem que questões de índio, só quem pode dirimir dúvidas e resolver o impasse é a Polícia Federal. E isso está gravado, o Mandetta gravou toda a o Mandetta deu de juru, né? Gravou tudo. A entrevista hoje. E foi categórico o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O advogado-geral da União, doutor ministro Adams, e a ministra Gleice, de que
reintegração de posse é problema exclusivo da Polícia Militar, que a Polícia Federal é para investigar e para mediar conflitos. Como se fosse inteligência, né? Inteligência. Isso nos foi confortou, surpresa, né? porque eu tenho certeza absoluta que o governador André Putinelli vai acabar com essa injustiça e vai fazer a reintegração de posse. Inclusive, conversamos ontem com o coronel Davi, que é o comandante-geral da polícia, falou, para que isso aconteça, o cumprimento das reintegrações de posse, basta receber uma ordem do governador. Então vou aproveitar. E outra coisa, só para concluir, Chico, ao inserir outros órgãos para tirar da FUNAI a palavra final dela ser a juíza, porque não existe. A FUNAI não vai estudar uma terra de ninguém e não vai dizer que ela não é indígena. Vai dizer que todas são indígenas. Então, se for inserir, adequar o decreto 1775, Ministério da Agricultura, a Embrapa, que é um órgão confiável nesse país, e o Ministério da Reforma Agrária, eu acho que, tirando da FUNAI a palavra final, começa a dar mais legitimidade, porque não pode continuar transformando terra privada em pública sem pagar o valor da terra, que o Lula fez isso no Tocantins. Desapropria por interesse social, paga pelo valor de mercado, incorpora no patrimônio da União e o índio usa. Bem, como esse é um programa nacional e nós estamos sendo vistos aqui no país inteiro, em estados inclusive que está sofrendo esse conflito, e tem dúvida com relação a essa interpretação de reintegração de posse, então você do sindicato aí de Marabá, de onde quer que seja, no Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, aqui em Guaíra, no Paraná, Mato Grosso do Sul, que tem esse tipo de problema, se você quiser tirar dúvida, pode entrar em contato com o deputado Mandetta, que o deputado Mandetta gravou na íntegra tudo o que aconteceu na nossa reunião, inclusive essa parte onde as maiores autoridades nacionais afirmam que questão de reintegração de posse cabe à polícia de cada estado e não à Polícia Federal. Essa era uma visão que nós tínhamos, que os índios eram praticamente intocáveis, essa discussão, era só a Polícia Federal. Agora não, ficou claro que a polícia de cada estado, como eu acredito que aqui no Mato Grosso do Sul, que o governador André Putinelli tem uma posição muito clara com relação a isso, ele sempre luta e defende, justiça seja feita, o direito de propriedade, assim, tudo. A ordem, a e o direito de propriedade, né? Porque se não tiver valendo o direito de propriedade que está aí, manda fechar todos os cartórios do Brasil. Claro. Esse cartório nenhum tem mais sentido, porque são os cartórios que têm fé pública, que autoriza e determina e dá fé nessas matrículas no registro desse imóvel, e 50, 100 anos depois que o sujeito está declarando imposto de renda, pagando todos os tributos, seja agora dizendo que ele não é dono da terra, então é exatamente isso que veio, essa palavra do ministro, que o governo de cada estado pode agir. É o responsável. Você acha que Zé, embora o nosso sofrimento é tão grande, o sufoco é tão grande que a gente queira resposta para ontem, esta posição é assegurada pela ministra, que essas demarcações têm que ter a presença de entidades que têm credibilidade, como Embrapa, Ministério das Cidades, Governo do Estado, esse tipo de coisa e outras mais. Você acha que isso dá um pouco de refresco, ou seja, tira apenas só a mão da FUNAI da questão? Isso melhora para o nosso lado? Olha, Chico, eu tenho a impressão que qualquer coisa impactada não teria que ouvir nenhuma entidade dessa. Teria que ouvir as pessoas que lá moram há 40, 50 anos e perguntar para as pessoas, essa terra aqui é indígena? Por quê? No Mato Grosso do Sul, as reservas indígenas foram tituladas pelos governos estaduais às etnias. Em 1968, no governo militar, incorporou no patrimônio da União e o índio ficou tutelado e como uso frutuário. Então, as reservas indígenas, que é terra pública da União, são essas que a FUNAI teria que demarcar 5 anos depois da Constituição. Agora,
transformar a terra legítima, privada, em pública, por ato administrativo, eu tenho a impressão que o judiciário tem que estar atento a isso. Então, eu acho que é um avanço, porque quando você tira de um órgão tendencioso, de um órgão que não tem forma de você conviver, um órgão que vai lá e está estudando a sua propriedade, ele coloca no sistema, no tal de CISLA, como se lá fosse uma reforma, fosse uma reserva indígena, e aí já emperra tudo quanto é a licença ambiental que você vai fazer para você produzir. Você já não é mais proprietário absoluto hoje no Brasil. Você é um proprietário relativo. Você tem funções a ser cumpridas para que você não perca as terras. Função social. Para a reforma agrária. Função social e índice de produtividade. Chova ou faça sol. É tantos quilos de soja, tantos quilos de milho, tantas arrobas por hectare. Se você não cumpre aquilo, você já não é proprietário da sua propriedade. Ela é passível para desapropriar para a reforma agrária, para que esse dinheiro nunca volte ao Estado, que fica aí como um custo do Brasil, por isso que a reforma agrária enxugou, porque o dinheiro não volta do Tesouro, porque o dinheiro tinha que circular. Compra a terra sua, paga benfeitoria, paga a terra nua em TDA, esse dinheiro teria que voltar no Tesouro, essa reforma agrária teria que dar certo para depois ir investindo nos outros que precisam. Eu vou interromper essa aula do deputado Zé Teixeira sobre essas questões mais profundas sobre assuntos indígenas para os nossos comerciais e voltaremos a falar sobre o impacto na economia do Mato Grosso do Sul desses conflitos e dessas pretensões da FUNAI. www.acrisul.com.br. Estamos falando com o deputado Zé Teixeira nesse papo agradável sobre essas questões polêmicas indígenas. E aproveitar, até pedir para a presidenta Dilma Rousseff baixar um pouquinho a bola, esquecer um pouco esse negócio de Copa do Mundo, já que a nossa seleçãozinha está com uma bolinha desse tamanho. Vamos rolar a bola em quem está batendo um bolão, que são os produtores rurais. Tudo que tem de bom nesse país vem do campo, não é? Até a grama do futebol. Então está na hora de ver com mais equilíbrio, com mais sensatez, ver com os olhos mais amplos sobre a força econômica e a importância do produtor rural. Porque o produtor rural é aquele cidadão pacífico, é aquele cidadão que acorda cedo, uns às vezes 3 horas da manhã para tirar leitinho da sua vaca, coloca no caminhão, isso vem para os grandes centros, entra numa caixinha e aquele cara do Leblon que quer discutir o mundo, resolveu do mundo, vai lá e pega o leite da caixinha e acha que é tudo fácil. O outro é a mesma coisa, vai no supermercado e pega o bifinho. O outro que vai no supermercado pega os grãos, pega milho, papapá. Mas não sabe da dificuldade que é isso. De acordar cedo, de ficar à noite rodando em cima do trator para aproveitar o tempo da chuva, porque o período de água, de chuva, né, é um período, você tem que trabalhar a terra, plantar naquele período. A natureza te dá um espaço de tempo que você tem que agir. E isso demanda muito trabalho, muita dedicação, muito sofrimento, sem falar daquele plantio que você planta e que você fica rezando como os queridos pequenos produtores rurais do Nordeste que pegam uma seca, um sofrimento sem tamanho. Então, isso tudo são as atividades do campo. É importante que a presidenta da República deixe um pouco a bola. Esses grandes ginásios da Copa do Mundo, que só a cobertura de um ginásio desse de Copa do Mundo, você resolvia todo o problema de conflito no Mato Grosso do Sul. Só a cobertura do Taquerão aí do Corinthians dava para comprar 70 mil hectares de terra aqui no Mato Grosso do Sul e resolver o problema indígena. Então, vamos dar um pouco, você, meu amigo urbano, veja um pouco a dificuldade do produtor rural. Imagina você, médico, ou advogado, ou engenheiro, ou professor. Trabalha o ano inteiro, vai lá na Caixa Econômica, pega um financiamento e compra um terreno no lugar do bairro, da cidade, e constrói sua casa.
Passaram 4 anos, 5 anos, você todo dia para sua casa, um belo dia você volta, está lá a Polícia Federal dentro da sua casa, dizendo que você tem 24 horas para sair daqui, porque encontraram aqui o vaso do índio, que viveu há 100 anos. Os antropólogos decidiram isso. E você tem que sair da sua casa. Você tem escritura, você tem registro, você está pagando e trabalhando. A mesma coisa é o que está acontecendo no campo com os produtores rurais, que há 100 anos, quando não compraram, adquiriram, vem de herança, vem de trabalho. O deputado Zé Teixeira é o caso mais vivo que nós podemos ilustrar. Há 50 anos tem uma propriedade, comprou anos e anos. Quem conhece a vida do deputado Zé Teixeira sabe que é um homem trabalhador, que veio de baixo, que veio da roça. O comércio é conhecido nessa região de Dourados, comprando boi, vendendo boi. Ganhou a vida nisso. De repente, constrói um patrimônio legalmente. E eu quero que o senhor conta aqui para o Brasil o que está acontecendo com relação à sua plantação de cana. Isso o brasileiro tem que saber. Conta aí, Zé Teixeira. Chico, antes de eu contar isso, eu quero dizer para você que a Grécia, que está falida e o povo está sofrendo, foi um investimento lá na Olimpíada, porque não tem o que fazer com o que foi construído. Eu quero saber o que vai fazer com o estádio de Brasília, que nós vimos lá do Palácio ontem. Foi 1 bilhão para poder... Só aquele. E o que vai fazer com o estádio de Cuiabá, que vai ter só 2 jogos. E é 2 jogos de segunda categoria. Então, nós não temos estrada, discussão de portos, você viu outro dia, o corporativismo no Congresso. Nós não temos ferrovia, está discutindo agora uma ferrovia para melhorar o custo do frete, para agregar valor na produção. Você vê, Mato Grosso do Sul, a soja tinha 5, 6 reais por saco. Mais caro aqui do que Mato Grosso. Mato Grosso está saindo lá para cima do Pacífico, já igualou o preço da soja aqui e lá. O que fizeram? Eu fico com dó, não é? Do que você me perguntou, do impacto na minha propriedade. A sua propriedade serve para relatar. Mas nós fizemos lá uma parceria com a empresa Nova América, que é do Roberto Barbosa. Uma usina. Uma usina. Por questões de financiamento bancário, ele foi obrigado a fazer uma fusão com a Cosan, do Ometo. E ficou com a parte da agricultura, que é uma parceria que nós temos lá. Dentro desses 11 mil hectares impactados, não só sou eu, tem os parentes do Paulo Coelho Machado, do Arte Vilela, Saulo de Oliveira, família Stefani, Avelino Donati, Walter Belotto. Está envolvendo uma porção de pessoas que plantaram cana. Mas dentro desse contexto, é aproximadamente uns 5 mil hectares de cana, com a produção acima de 100 toneladas por hectare. Quando a média no Brasil é hoje? Então seria 80. 80. As terras são férteis, né? Então isso estaria hoje aproximadamente 500 mil toneladas de cana. A 60 reais a tonelada seria 30 milhões de reais. Que tem lá de dinheiro para inserir na economia nacional e pagar imposto. Aí, como está estudando a terra, mesmo anulada em primeira instância, um diretor da usina, que nem no Brasil mora em Londres, mas com a fusão da Cosan na Shell, que é uma multinacional, criou a empresa Raizen. Assinaram um documento com a FUNAI unilateral de não comprar a cana porque a terra está sendo estudada por índio. Meu nome já saiu lá na BBC de Londres, no Estadão, não me deram direito de resposta, que eu sou bandido, que eu estou plantando cana em terra de índio, que não sei o que. Olha, Chico, não dá nem para falar. Ou seja, quer dizer, o Ministério Público solicitou que essas empresas não comprem a cana, a produção dos produtores que trabalharam e que plantaram e empregaram gente, que geram riqueza, por causa de uma possível demarcação de terra indígena, é isso? Isso. Chico, mas o povo tem que saber. Eu, com 24 anos, eu fui empregado do Jacinto Honório da Silva Filho. Ele tem 90 e tantos anos de idade. É um homem lúcido, que você conversa com ele sobre negócio, ele lembra das coisas na íntegra. Eu fui a pessoa que ajudei a abrir a fazenda dele em 64, que é a fazenda invadida pela família Veron,
no município de Juti, que já fizeram lá as maiores barbaridades que você possa imaginar, de depredação. Se você vê o que fazem com os gado, mas não adianta você fazer boletim de ocorrência. Semana passada entraram lá na minha propriedade e roubaram todas as baterias das colhedeiras e dos tratores. Você não traz o trator para casa. Os empregados vão de carro e voltam, para não ficar transitando. Então isso aí não adianta mais fazer boletim de ocorrência, não adianta isso, é melhor. Boletim de ocorrência da Fazenda Brasileira do Sul, na delegacia de Carapó, deve ter mais de 50. Inclusive de crime entre eles lá dentro, na delegacia de Juti. Então, Chico, o que me dói é ver o seu Jacinto passando por isso, é ver a história do Pio Silva passando por isso, é ver a depressão do Baixa, do seu Uru, que está em cima de uma cama, do Geraldo Correia, pessoas que ajudaram esse Estado a desenvolver e crescer. Então, há 100 anos aí que os seus avós que requereram essa terra do Estado e pagaram por ela. Está lá o comprovante na Agraer, quando dividiu o Estado, todo o banco de dados da titulação das terras está na Agraer. Os recibos do pagamento, o dia e a hora que saiu o título, lá que o dinheiro entrou no Tesouro, lá em Cuiabá. Agora, Secretaria de Viação e Obras Públicas que titulava as terras. Como titular as terras dos índios? eu vou dizer, meu amigo Zé Teixeira, se você me permite. Pode dizer. Eu fico indignado, e estamos cansados de dizer nesse programa, que o grande culpado por tudo isso são os próprios produtores, que não é solidário, que não participa das grandes discussões, que não se reúne quando tem que se reunir, que vê o fogo na fazenda do vizinho, mas não vai ajudar a apagar. Nós temos que ter solidariedade, gente. Senão isso aí vai chegar na tua propriedade. Estão querendo destruir o setor produtivo nacional com esse tipo de medida. Onde já se viu? O homem planta cana, ajuda a desenvolver o município, cria riqueza, cria prosperidade, paga tributo e na hora de colher a sua cana, um laudo de um procurador que é funcionário seu, que é funcionário nosso, que custa caro com o nosso dinheiro, fica tomando essas decisões Brasil afora e nós estamos tudo acovardado através de decisões desse tipo da justiça brasileira. É revoltante. Esses tempos atrás aconteceu comigo na Crisul. Eu fui para cima, peitei e o resultado está aí. Ninguém quer um Estado causar insubordinação. Nós temos que respeitar a lei. Mas eu concordo com a frente parlamentar, nós temos que ir para a rua. O produtor rural tem que se mobilizar, dia 14 está aí. Você que é produtor rural, seja solidário, não fique com vergonha se você tem 20 mil, 30 mil, 10 mil hectares, se juntar com os menores. Porque a sua terra, o seu patrimônio, uma hora vai estar em dificuldade. Às vezes, quando nós estamos aqui discutindo e brigando contra o monopólio, nós estamos defendendo o seu interesse. Quando nós estamos discutindo a questão indígena, nós estamos discutindo o seu interesse. Nós estamos defendendo o seu patrimônio. Então você, pelo menos, retribua. Seja presente. Participe do seu sindicato, porque senão, qualquer hora, um promotor, você vai sair da sua fazenda e quando você voltar, ele passou um cadeado, você não é dono mais de nada. Mas a cidade tem que estar inserida também, porque hoje é o campo, mas amanhã pode ser a cidade, porque estão fazendo esse tipo de agressão através de histórias. O problema, Zé, é o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde a mídia começa a colocar, discutir na defesa das minorias brasileiras. O que eu acho que as minorias têm que receber proteção. São os negros, são os índios, são os homossexuais, são isso, aquilo, ótimo. Acho que as minorias têm que existir, né? Tem que conviver e todos têm que respeitar todo mundo. Agora, tem que entender, né, o lado de cada um. Você sabe a razão do índio e do produtor rural. Você sabia que o BIRD não emprestou 800 milhões de dólares para o Mato Grosso do Sul, porque recebeu recomendação do Procurador Federal de Dourados para não emprestar o dinheiro? E hoje o governo André Pucinelli está pegando o dinheiro emprestado do BNDES, que o Estado tem poder para pagar. Está lançando uma rodovia de Juti
a Carapó já mandaram recomendação também na mesma direção para o BNDES, para não emprestar dinheiro, porque essa estrada pode ser construída e passar por dentro de terra indígena. Mas vai lá na aldeia de Dourados e vê a duplicação da estrada 156 que o governador André Putinelli fez, se os índios não estão satisfeitos. Vai ver os 80, as 68 patrulhas que o governador Putinelli deu para as reservas indígenas, eles não estão satisfeitos. Só não estão porque eles não têm óleo para pôr no trator, porque a FUNAI não investe. Olha aqui, ó. Agora você imagina, meu amigo Zé Teixeira, se aconteceu o que a FUNAI pretende com as demarcações nesta região do Cone Sul, onde você vai pegar a região mais fértil, das terras mais caras e produtivas no estado, que já está sofrendo há tempos e há anos desvalorização, porque, por recomendação do Ministério Público e autoridades federais, de orientar aos bancos de primeira linha a não emprestar dinheiro para que os produtores plantem soja, plantem milho, plantem trigo. E com isso, o valor patrimonial dessas famílias e desta região está caindo, ou seja, sociedade mais pobre por causa da caneta de um promotor ou de outro qualquer. Então, nós temos que ir para a rua, ou quer que seja contra o promotor, ou quer que seja contra o governo, ou quer que seja contra quem for. Nós temos que lutar e mostrar que uma nação formada por homens que produzem, que trabalham, que é responsável pela riqueza desse país, não pode merecer o descaso e maus tratos como nós, produtores rurais, estamos recebendo. Se prepara, nós estamos organizando esta grande concentração para breve, vamos esperar a orientação das nossas lideranças para ver dia, hora e local e contamos com a sua presença. Eu quero agradecer a presença do meu amigo. Chico, tem que vir o farmacêutico, o dono do supermercado, o borracheiro, o do supermercado, tem que somar conosco, porque a hora que matar o setor produtivo, que o campo morrer, a cidade não permanecerá. Se matar o campo, as prateleiras secam, as cidades esvaziam e a economia vai para o buraco. Então é isso. Essa não é a luta de produtor contra índio. Nada temos contra índio, é vítima, assim como nós no processo. O problema é a visão do Estado brasileiro e a omissão do Estado brasileiro que está deixando irmãos conflitar com irmãos. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência e oferecer esse programa. A bancada federal do Mato Grosso do Sul, aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, ao presidente da Assembleia e aos deputados, às lideranças sindicais, que juntos fomos todos a Brasília buscar por justiça e por paz no campo. Obrigado, até a próxima.